Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos aqui presentes, encarnados, desencarnados. Boa noite também aos nossos irmãos que nos assistem através dos nossos canais do Facebook, do Instagram. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em sua paz, no seu amor. E que nós possamos lembrar sempre as suas palavras. Onde estiverem reunidos 2 ou mais pessoas, ali eu estarei. Então que Jesus possa estar conosco nesse momento. E como toda quarta-feira nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho. E nós agora vamos iniciar o capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Quem vai fazer o estudo para a gente hoje é a Débora, que é trabalhadora da nossa casa. E hoje são os itens 1 e 2, que é a parábola do banquete de núpcias. Quem vai fazer o estudo no momento da sustentação do passe é a Silvana, que também é trabalhadora da nossa casa. E o livro que a gente continua estudando é o livro Caminho, Verdade e Vida. E a lição de hoje é a lição de número 148, que tem como título Cuidado de Si. Eu vou só passar alguns avisos. Nós estamos agora, houve uma alteraçãozinha nos horários dos estudos. Então, a gente tem todos os horários lá no nosso site, www.centroespiritautivopanfiro.com. E eu peço que vocês deem uma olhadinha lá, porque tem muito horário agora diferente. A gente agora tem estudo às 14 horas. Então, a gente tem estudo aqui na casa de manhã, à tarde e à noite. Então, estão todos convidados para virem estudar conosco o Evangelho, o Livro dos Espíritos. Só dá uma olhadinha ali no site que vocês vão achar um horário que seja melhor para cada um. E venham estudar, porque realmente é o estudo, eu sempre falo isso, é o estudo que nos ajuda muito, porque abre a nossa mente, o nosso entendimento, para que a gente possa aprender a lidar com essas dificuldades, com toda essa problemática aí que a gente vai passando. Se a gente não tiver um suporte, e a doutrina espírita, o estudo da doutrina espírita dá esse suporte, esse fortalecimento, para que a gente possa seguir em frente aí a nossa caminhada. A nossa obra social retornou agora no dia 20 de janeiro. Então as crianças chegam aqui, tomam café, almoçam, e a gente continua pedindo a ajuda de todos vocês para a confecção da nossa cesta básica para essas famílias que são assistidas aqui no SEAP. E a cesta básica, a gente põe arroz, feijão, macarrão, óleo, pó de café. Então, toda ajuda é bem-vinda. E material de limpeza, porque nós agora, que a nossa casa é maior, então a gente está precisando muito mais da ajuda de todos vocês na colaboração também do material de limpeza, porque a despesa é bem grande. Atendimento fraterno. Se alguém tiver a necessidade de conversar com o trabalhador da casa, estiver passando por algum problema, alguma dificuldade, é só aguardar. Depois do estudo, a gente só continuar sentadinho no lugar que a gente encaminha um trabalhador para que possa orientá-los melhor. A nossa livraria está funcionando, a nossa cantina também, depois do estudo, todos convidados a conhecer. Eu vou pedir, por favor, que desliguem o celular ou que ponham no modo vibra, para que o celular não toque na hora do estudo.
porque normalmente o celular toca, a nossa atenção vai toda para lá e pode tocar no momento do passe. E o estudo são só 50 minutos. E se a gente chegou até aqui, enfrentou chuva, é porque a gente precisa prestar atenção no estudo. O estudo de hoje é para cada um de nós que conseguimos chegar nessa casa. Então, durante 50 minutos, a gente procura manter a nossa atenção aqui, no estudo, para que a gente consiga captar essas sementes que nos são trazidas do alto. Então, eu vou começar. Eu vou dar um aviso aqui que não chegou para mim não, mas eu vou dar porque no carnaval, no domingo, na segunda e na terça, nós vamos fazer um estudo aqui na casa, de 9 ao meio-dia. Então vai ser no domingo, na segunda e na terça-feira. Então estão todos convidados. Depois eu vou passar o tema direitinho para vocês, mas já estou adiantando, porque já é praticamente daqui a 2 semanas, se eu não estou enganada, né? Então, estão todos convidados a virem aqui assistir, estudar amanhã com a gente, na parte da manhã. Então, eu vou começar agora fazendo a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, e a leitura que depois, no momento do passe, a Silvana vai fazer o estudo que ela trouxe para nós. A lição de hoje é a lição de número 148, que tem como título Cuidado de si. E Emmanuel nos traz um versículo que diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Perversa nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Paulo, está na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Em toda parte há pelotões do exército dos pessimistas de braços cruzados em desalento. Não compreendem o trabalho e a confiança, a serenidade e a fé viva, e costumam adotar frases de grande efeito, condenando situações e criaturas. Às vezes, esses soldados negativos são pessoas que assumiram a responsabilidade de orientar. Todavia, embora a importância de suas atribuições, permanecem enganados. As dificuldades terrestres efetivamente são enormes e os seus obstáculos reclamam grande esforço das almas nobres em trânsito no planeta. Mas é imprescindível não perder cada discípulo o cuidado consigo próprio. É indispensável vigiar o campo interno, valorizar as disciplinas e aceitá-las, bem como examinar as necessidades do coração. Esse procedimento conduz o espírito a horizontes mais vastos, efetuando imensa amplitude de compreensão, dentro da qual abrigamos no íntimo santo respeito por todos os círculos evolutivos, dilatando assim o patrimônio da esperança construtiva e do otimismo renovador. Ter cuidado consigo mesmo é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. Esse, o caminho lógico para a aquisição de valores eternos. Circunscrever-se o aprendiz aos excessos teóricos, furtando-se às edificações do serviço, é descansar nas margens do trabalho, situando-se pouco a pouco no terreno ingrato da crítica satânica sobre o que não foi objeto de sua atenção e de sua experiência. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai,
Jesus, nosso Mestre, amoroso e bom. Agradecendo a esses espíritos que fazem parte da coluna da nossa casa por ter nos ajudado a chegar aqui para ouvir os ensinamentos do Cristo. Que a Débora, que vai trazer o estudo para nós, possa ser intuída por seus mentores e que as suas palavras possam penetrar nos nossos corações e na nossa mente, para que possamos entendê-las. Que seja em nome da direção espiritual da nossa casa, do nosso querido altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino e todos esses nossos irmãos queridos que fazem parte da coluna que sustentam o nosso SEAP. Em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus nosso Pai, que possamos dar início ao nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou fazer a leitura agora de um trecho da parábola do banquete de núpcias, para que a Débora possa iniciar o estudo. Jesus, falando ainda em parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei, que, desejando fazer as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar aqueles que tinham sido convidados para as núpcias. Mas eles se recusaram a ir. O rei ainda enviou outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: preparei meu banquete, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito engordar. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, desprezaram o convite e se foram, um à casa de campo e outro para o seu negócio. Os outros se apoderaram dos seus servidores e os mataram, após lhes terem feito muitos ultrajes. O rei, sabendo disso, encheu-se de cólera e, enviando seus soldados, exterminou os assassinos e queimou a cidade deles. Então o rei disse aos seus servidores: o banquete das núpcias está pronto, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrarem. Seus servidores, então, foram para as ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. E a sala do banquete das núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. Em seguida, o rei entrou para ver os que estavam à mesa. Percebendo um homem que não estava vestido com a roupa nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? Mas o homem permaneceu calado. Então o rei disse à sua gente: atai suas mãos e seus pés e lançai-o nas trevas exteriores. Lá haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Essa parábola está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. E a Débora agora vai trazer o estudo para nós. Bom estudo, Débora, vai até 10. Boa noite a todos. Que possamos juntos refletir, aprender e, mais do que isso, colocar em prática em nossas vidas esses ensinamentos que por Jesus foram trazidos de acordo com a necessidade, com a capacidade de cada alma que ali se encontrava, de entendimento, de maturação espiritual, de compreensão
de muitas das coisas que hoje nós já, pelo caminhar dos tempos, por vários espíritos reencarnando, trazendo cada um dos conceitos e a doutrina espírita culminando com esse conhecimento, com essa didática, já podemos colocar em prática. Então, para aquela época, e a gente vê isso ainda até hoje, como que a gente aprende de forma lúdica, de forma através de histórias. As crianças vivem isso nas escolas. Então, é muito mais fácil para todos nós gravar alguma informação, um conceito, entender algo através de histórias. Então, as parábolas teve essa função e até hoje a gente ainda se remete a ela. Então, ela ainda de alguma forma, né, traz para todos nós essa possibilidade de entender com mais facilidade questões metafísicas, questões espirituais que muitas das vezes ainda transcendem a nossa dificuldade. Então, quando Jesus falava, né, e procurando sempre por parábolas trazer esses conhecimentos, muitas das vezes, quando a gente lê, e que por isso a doutrina espírita trouxe a explicação, né, no item 2, a gente vai ter a explicação dessa parábola com esse olhar espiritual, com esse olhar que transcende a esse conhecimento mais raso, a esse conhecimento que muitas das vezes nos falta. E aí ele vai falar aqui, muito interessante, que, só para a gente não repetir, mas de alguma forma lendo um pequeno trecho, né? Ele diz assim, esse homem desejando fazer as núpcias de seu filho. E aí eu pensei, por que as núpcias de um filho? Vamos imaginar, um filho quando, né, se propõe a casar, ele já está de alguma forma maduro, né? Já passou uma primeira fase da vida, já consegue um entendimento a mais. Já está numa fase, entrando numa maturidade. Então, aqui ele já está falando de alguém que não é uma criança, que não está infantilizado ainda, espiritualmente falando. Então, já é alguém que já pode conversar de alguma forma e compreender algo além. Então, interessante, de um filho, e ele deseja, e aí ele já sabe que esse filho está pronto. E aqui está falando de Deus. Está falando dessa consciência suprema, desse ser que a gente chama e qualifica como Deus, porque ainda está muito distante da nossa capacidade de entender, de perceber, de muitas das vezes nomear, qualificar, porque está além do escopo da mente humana. É algo a nível do espírito. Então, tem ainda dificuldade, por isso as parábolas, por isso de alguma forma falar de uma forma mais simples, porque ainda não conseguimos experienciar as qualidades, os atributos divinos na nossa alma. Então, quando a gente fala, ele está falando aqui, né? Então era para um filho. Então já não era para alguém, não era para uma criança, já era alguém que poderia, como nós, né? E vamos nos remeter sempre a nós, que já podemos compreender algo. Nem que seja um pouquinho, dar os primeiros passos na compreensão de quê? Ele está falando aqui de quê? Da vida espiritual, do estabelecimento do reino dos céus internamente. O tempo todo a gente tem que pensar que todos esses conhecimentos foram conhecimentos que nos convidando a um despertar, a um nível de consciência interno do espírito. Então ele falava para quê? Para almas, para espíritos, muitas das vezes espíritos velhos, espíritos vividos, outros não, como hoje. Quantas pessoas, simples para a gente entender, quantas pessoas ainda têm muita dificuldade de compreender a reencarnação, de aceitar a reencarnação, de viver
dentro desse conceito de várias vidas. Isso a gente não experimenta hoje. Então imagina para aquela época poder falar de algo transcendente, de algo metafísico. Então a gente está o tempo todo trazendo isso para a dificuldade que a gente ainda tem hoje, 2000 anos depois, e a gente ainda tem muita dificuldade de compreender esses conceitos, esses atributos e as qualidades da alma, e muito mais do que isso de Deus, né? Então ele vai falar lá. Então aí ele fala, preparei, né, o rei ainda, ele mandou os seus servos, no caso ele está falando dos profetas, mas a gente tem que estar sempre, eu gosto sempre de pegar o conceito que a gente viu com Jesus, o conceito que a gente viu independente do Espírito, numa época qualquer, a gente precisa trazer para o nosso dia a dia, porque está falando da gente, senão a gente fica lendo livros de história, né? Falando que lá, 2000 anos, e o que tem isso a ver com a minha vida hoje? Porque se Kardec pegou, né, os espíritos superiores, organizaram no Evangelho e trouxeram, né, reeditaram de alguma forma essas parábolas, é porque elas ainda podem e com certeza contribuem para o nosso entendimento a respeito da nossa origem, de quem somos, do que nós estamos fazendo nesse planeta, o que é verdadeiramente o que Jesus quis falar do mundo espiritual, qual foi o convite dele, por que ele veio e se miscuiu entre nós, né, com tantas dificuldades, e tentou essa didática de muitas parábolas para trazer um conceito que com certeza ia prevalecer, um conceito que ia se estender por muito tempo. E Kardec pega isso, traz de volta, e aí os espíritos vão dando mais uma arrumada. Como assim? Porque a gente já tem hoje condições, mais do que lá atrás, um pouco mais, de compreender isso de uma forma mais madura, mais questionadora, com senso crítico, e com isso a gente vai podendo organizar melhor esses conceitos, que são conceitos que vão prevalecer, porque são conceitos da vida espiritual. Jesus estava falando de algo que era eterno, que eram de leis, que com certeza iam estar envolvendo toda a humanidade, todo o universo, tá? Então a gente tem que estar sempre pensando que isso, apesar de ser uma história lá contada lá atrás, o que isso tem sentido na minha vida hoje? Como é que eu vivencio isso? Como que foi essas bodas acontecem aí desse convite até hoje para todos nós? Vamos pensar, foi lá 2000 anos, acontece diariamente na nossa vida. Através agora de quê? Da espiritualidade. Naquela época foram lá, né, como ele falou, os profetas, para o povo hebreu, que já tinha essa possibilidade da síntese divina, eles já compreendiam o quê? Já compreendiam, já tinham a ideia de um Deus único, porque muito mais difícil falar para aqueles que tinham vários deuses. Como é que ele ia trazer Jesus essa ideia do Deus amoroso, bom, onipresente, onisciente, se naquela época ainda tinham muitos povos que acreditavam em vários deuses, eram Deus para cada situação da vida tinha um Deus, né? Então, quando ele traz, os profetas trouxeram, já falando para os hebreus, que já tinham essa conquista, essa, de alguma forma, maturidade de compreender que só tinha um único Deus e de receber essa síntese divina, né? Essa síntese que a gente tem quando fala de Deus, né? O onipresente, o onisciente, justo e bom. Tá? Então, aqui, aí, mais os hebreus, como muitos de nós até hoje, vamos trazer toda hora para fazer um paralelo com a gente, ainda se prendem ao culto externo. Os hebreus tinham um conhecimento, né, a ideia desse Deus único, que controlava tudo, criador de todas as coisas, mas ainda estavam presos ao quê? Aos cultos externos. E vamos pensar em nós. Quantos de nós conhecemos temos essa ideia desse Deus único, que
poderoso, amoroso, que criador de todas as coisas, mas a gente ainda está muito preso ainda aqui aos rituais, ao mundo externo, às relações, a comando, poder, controle da natureza. A gente ainda está muito com a referência externa. Quantos de nós ainda vamos a determinados cultos, religiões, seja o nome que for, e a gente ainda está preso o quê? Aos rituais. Quantos rituais temos em várias religiões aí, que a gente acha que chegando, a gente, até na casa espírita, eu vou lá, eu escuto a palestra, tomo passe, e eu estou ligada a Deus. Eu estou bem, eu estou seguindo a lei de Deus. Quantos de nós vamos, assistimos, criamos aquele protocolo com o dia certo, mas a construção do reino de Deus dentro de nós ainda está em segundo plano. Porque essa construção, como ele falou aqui, é uma construção interna. O chamado era para alguém que já tivesse as condições necessárias para desenvolver o reino dos céus internamente. Será que nós, a gente tem que se perguntar, eu me pergunto todo dia, será que eu estou conseguindo desenvolver o reino dos céus dentro de mim? Porque esse é o sentido da vida, é o objetivo. O único objetivo da gente ter colocado um corpo físico, se emprestado dessa roupagem física, da gente estar aqui, da gente se alimentar, da gente estudar, da gente se relacionar, da gente trabalhar. A única é para a gente expressar Deus. Não é para a gente adquirir mais conhecimento, para atuar no mundo externo. Isso é consequência, mas não é a causa primeira da nossa vida, da nossa existência. Da gente estar aqui usufruindo de um corpo físico. Já pensou quantas toneladas de alimentos nós consumimos durante a nossa vida? Quantos metros cúbicos de água nós bebemos? Quanto nós já utilizamos do aparato de roupas, casas, utensílios, nesta vida, só nesta vida, para a gente fazer o que com isso? Essa é a nossa pergunta. A causa primeira é expressar essa consciência maior. E para isso a gente precisa, primeiro de tudo, compreender esse sentido da vida. O que é expressar a consciência? O que é? Quando eu trabalho na casa espírita, eu estou o quê? Buscando expressar Deus. Quando eu trabalho no meu emprego, lá na minha profissão, eu estou buscando o quê? Expressar Deus. Quando eu estou diante do meu filho, dos meus amigos, nas minhas relações sociais, eu estou o tempo todo, porque foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu me emprestei de um corpo físico, foi para isso que os espíritos organizaram uma família para me receber, dentro da materialidade, para que eu pudesse desenvolver as habilidades humanas. É para esse é o nosso objetivo, é o único. Mas a gente pensa assim, não. Porque o mundo material é muito atrativo. É um jogo, porque ao mesmo tempo que ele é atrativo para tornar interessante a nossa vida, e a gente não querer morrer, que é o normal, né? Ele é muito colorido,
ele tem muitos objetos que impressionam a nossa tela mental. As cores, os sons, são para que a gente, para que a gente queira ficar no mundo físico. A beleza das espécies, natureza. Já pararam para pensar nisso tudo? É um atrativo para a gente não querer sair da vida. Mas não é o objetivo principal. Aí é onde os grandes orientais dizem que por isso é que a gente interpreta errado. Eles dizem, o mundo material é uma ilusão. Não é ilusão, é porque é a palavra que às vezes não consegue caber dentro da definição correta. Porque é transitório. Eu hoje tenho um carro, amanhã não tenho. Hoje eu sou um advogado, amanhã não sou. Hoje eu tenho um corpo novinho, amanhã não tenho. Hoje aquele objeto que era lindo, maravilhoso, que eu gastei fortuna para comprar, se deteriorou, se corroeu, estragou. Tudo que diz respeito à matéria, tudo tem tempo de validade. Por isso é que eles dizem, o mundo material é uma ilusão. Tem tempo de validade. O corpo físico, a roupa, tudo. Até minhas relações, hoje é meu filho, amanhã não é mais, porque eu já saio daqui, já vou para outra família, já vou para outro país, já vou para outra, e por aí vai. Mas, o que Jesus estava falando aqui era o reino dos céus interno, que o tempo não corrói. Por isso que a gente tem que entender o Oriente também, né? Pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e a gente se equilibrar nesse meio, porque falam e aí vai falando, vai mudando, vai definindo, mas a definição é essa. E a gente hoje tem que fazer esse casamento perfeito dessas duas formas de conceber a vida. E aqui na parábola ele fala isso. E aí eu acho tão interessante que ele vai chegar em um momento, aí ele vai dizer que eles rechaçaram, não quiseram. Por quê? Os hebreus, né, tinham todo o conhecimento, como nós temos. E por que a gente não aceita o chamado, muitas das vezes, para construir esse reino que é interno? Porque a gente está aprisionado na beleza do mundo externo, que é transitório. É transitório. Ele está aqui para nos servir, mas não para nos controlar e nos dominar. Por isso que ele vai falar lá, a gente vai chegar no que a Mônica leu. E aí então ele fala, então eles foram o quê? Não, vou para minha casa de campo, vou para o meu negócio, não é assim? Não vou não, dá muito trabalho, trabalhar na casa espírita, tem que receber ordem, né? Não vou, tem que estudar, eu não posso viajar, enfim. E isso somos nós ainda hoje. Porque é uma questão de vontade, é uma questão de consciência que a gente tem que ir desenvolvendo devagarinho para a gente entender que a única construção real, a única, é essa construção interna do reino de Deus em nós. Que Jesus muitas das vezes falou, a consciência tranquila, a fé no futuro. E eu diria, quando você trabalha, quando você estuda, quando você se relaciona, sabendo que você está trabalhando, se relacionando, estudando para Deus, porque tudo é dele, não é? É a única coisa que, né? Não tem nada que seja nosso. Tudo aqui é o quê? Compulsório, a gente vai usufruindo e daqui a pouco volta para ele. Então o que a gente vai podendo construir é o reino dos céus. De tanto a gente entender isso, a gente começa a vivenciar isso. O meu trabalho não é o meu trabalho. O meu trabalho só tem sentido quando eu trabalho para servir a Deus. No meu escritório de advocacia, no meu consultório como médico, na criança que eu atendo como dentista, eu estou sendo o quê? O instrumento da manifestação de Deus. Aí eu estou no sentido certo da vida. O único propósito que a gente botou o corpo é para isso, para a gente servir, espelhar Deus. Por quê? Porque Deus atua através da gente.
atuar como? Através de toda a obra. Ela é a obra, ela é a obra, você é a obra, eu sou a obra. Então nós só vamos compreender o sentido da vida quando a gente olhar para o outro e dizer, ele é o Senhor da vida. Porque está me dando a oportunidade de trabalhar, de servir, de crescer, de espelhar esse amor infinito que permeia e sustenta tudo. Inclusive o universo material. Essa beleza toda é sustentada pela mente suprema. E a gente está com as nossas mentes pequenas, mergulhado nesse oceano de informações, de vibrações, transitando por todos esses matizes de mentes, esbarrando umas nas outras ou não, dependendo da vibração, da sintonia. Então, quando ele fala dessa festa, desse chamado, é esse chamado para esse trabalho, para essas bodas, para compartilhar dessa alegria. Que alegria é essa? É uma festa de casamento mesmo? É servir a vida. Eu me lembro que quando eu era mais nova, e bem mais nova, eu fui, na época de vestibular, o que eu vou fazer? Não sabia o que eu ia fazer. O que eu vou fazer? Meu Deus, o que eu vou fazer? E naquela época, já vão muitos anos, eu não tinha muita gente para me orientar, né? Assim, meu pai não tinha muito esclarecimento, minha mãe idem. E eu, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não sabia o que eu ia fazer. E aí eu acabei escolhendo uma profissão e depois eu me perguntava assim, para que eu fui escolher isso, meu Deus? Com o tempo eu fui pensando, para que eu fui escolher isso? Não tem nada a ver. Eu trabalhei 6 anos com essa profissão e me perguntava sempre, por que eu não gostei? Por que, nossa, que meu Deus, foi um tempo perdido. Eu fiquei muitos anos pensando isso. Depois de um certo tempo, eu falei assim, eu vou fazer uma outra faculdade. E aí eu fui pedir orientação na casa espírita na época, e enfim, uma amiga me chamou para eu fazer, eu perguntando sempre, eu quero fazer algo que eu goste, que tenha sentido. É o chamado aqui, ele fala, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. A gente tem que querer, a gente tem que, de alguma forma, no mínimo, saber o que a gente pede, porque senão, como vai com o outro, o que você vem fazer aqui? Ah, vem só para comer, só para filar comida? Não, eu vim aqui, Senhor, eu não sei o que é melhor para mim, mas eu quero já encontrar o que é melhor para mim. É o que ele fala da boa vontade, a consciência de saber que está na vida para algo, já é o primeiro passo. Porque depois ele foi chamar quem? Aqueles que estavam preparados, que tinham já as bases, o conhecimento para poder entender de vida espiritual, não quiseram, e aí fala, então vamos chamar todos aqueles que, não, bons, maus, mas a única coisa que ele observa, e é o aprendizado, que ele fala da túnica, das vestes, porque se tinha bons e maus, mas a boa vontade, o já querer, aquilo que dentro de nós já diz assim, tem algo além, que eu não sei o que é, não está bom do jeito que está, eu estou caminhando e rodando em círculos, o caminho não é por aqui, Senhor, me mostra o caminho, me guia, me tira desse atoleiro de dúvidas, direciona a minha vida na direção de Deus, na direção do que ele falou, eu já nem digo felicidade, da paz infinita. Era só isso que ele estava falando aqui, na verdade. O querer já fazer crescer, o querer parar de errar, o querer espelhar Deus, deixar sua mente purificada, limpa através do estudo, do trabalho.
ganhar a luta entre o mundo material, o atrativo, belíssimo, a natureza, o mar é lindo, o sol, a lua, as espécies. Mas tem que ser algo além. É disso que ele está falando. Algo que está além, que a alma, a gente tem isso tudo e está convulsionando de dor. Porque é a dor interna, é a dor moral, é a falta de um direcionamento. É disso que ele está falando aqui. Ele quer nos oferecer isso. É a chegada a hora. E a gente vai fazendo o quê? Não se preparando. E aí, como ele fala, né? Pensei tanto no nosso planeta nesse momento. E aí ele não estava com as roupas, né, apropriadas. Que é essa roupagem mental, espiritual, para receber tudo isso, para se transformar, para servir a todo esse universo. Não é servir só aos nossos filhos, a nossa família. Não é servir só aos nossos interesses. Lembrei na pandemia, que quando começou a pandemia, vai faltar um monte de coisa. Aí eu me vi no mercado, falei, vou comprar muita coisa. Por que eu vou comprar muita coisa? E quem não pode comprar muita coisa no mesmo dia vai morrer? Então a gente se olhar, por isso é que os grandes sábios orientais dizem, o que eu tenho que fazer primeiro de tudo para poder estar no caminho, nesse caminho que me cabe nessa vida? Meditar. E a gente aqui na Casa Espírita, orar, meditar, a gente convida os médios todos a meditarem, a orarem. Primeiro de tudo, é essa conexão com Deus. Segundo, trabalho no bem. Porque faz a gente pensar, refletir sobre tudo isso. A conexão com Deus, pensar, por que eu estou aqui? O que eu vim fazer? Mas eu tenho um outro, eu não posso e não vou conseguir chegar a esse patamar que eu quero, chegar a esse destino que Leon Denis fala, todos viemos do amor e estamos voltando para esse amor. O núcleo supremo, a consciência suprema que a gente chama de Deus. Não vamos voltar sozinhos, porque temos um outro, por isso o trabalho no bem, por isso a segunda obrigatoriedade, se a gente quer estar nesse caminho, é o trabalho, porque a gente lembra que tem o outro, que o outro é a extensão da minha vida, da minha alma, ou não é? Se tem alguém no planeta sofrendo, eu não posso experimentar a felicidade infinita. Por isso é que no planeta Terra diz, a felicidade não é deste mundo. Primeiro porque não é do mundo material, a felicidade é interna. E segundo que todos nós somos filhos da criação. Não conseguiremos nunca ser felizes sozinhos, esquecer do outro. Então, por isso a gente tem as casas espíritas, por isso que a gente tem a obra social, porque só assim, com muita, né, como ele fala, prece, eu diria meditação, que é a prece silenciosa, é aquela que a gente não pede nada, só escuta o sussurro divino, no silêncio profundo do nosso ser. E o trabalho no bem, não tem como a gente se perder. Porque a gente começa a entrar em contato com aquilo que somos. Divinos, ou não somos? Ué, Jesus falou, então ele errou. Vós sois deuses. Fazei brilhar a vossa luz. E onde está isso? Que a gente está se afastando quando quer chegar perto. Quanto mais a gente quer buscar no mundo material, mais a gente se afasta e sofre. O mundo material é importante? É. A gente precisa se proteger da chuva, a gente precisa se alimentar, a gente precisa dormir.
mas ele não pode ser a nossa referência de vida. É disso que ele está falando. Que é onde ele diz assim, ele não estava com as vestes, estava ali, como muitos de nós às vezes estamos. Na casa espírita, vou lá, tomo um passe, ó, e vou embora. Ah, vou lá na igreja, oro, né? Canto, me sinto bem e vou embora. Não! Tem que ter um querer interno. É o querer da alma, de acertar, de compreender o sentido da vida, que está muito além do mundo material, que é muito atrativo. Mas, como eles dizem, é o jogo do Senhor. Ele tem que ter o seu lugar e o seu devido lugar. Porque daqui a pouco, ele sai, escorrega pelos meus dedos, ou não é assim, pelas minhas mãos. E aí, quando ele fala que aquele que não estava imbuído dessa vontade, desse despertar de querer algo além, atai suas mãos e seus pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí eu pensei, pode ser, a gente sabe que, né, a gente sabe que numa parábola, cada um, né, a gente vai pensando e vai refletindo sobre ela, sempre pensando em algo muito elevado, muito além do escopo do nosso entendimento, porque é algo espiritual, é algo que transcende o meu conhecimento raso. E lançai-o nas trevas exteriores, aonde a gente já está. Quem já está nas trevas exteriores, né? E aí, essa palavra até forte, já está completamente hipnotizado pelo mundo material, fascinado por esses objetos e vibrações que impressionam a nossa retina, chegam no nosso cérebro, criam as redes dopaminérgicas e a gente quer ir atrás dos objetos. E como é que a gente encontra isso na neurociência? Antes da gente tocar, os níveis de dopamina diminuem e viraram o quê? Os cartões que compram não sei quantos mil e depois a gente diz, para que eu comprei? Quando eu chego em casa com tudo isso, o que eu vou fazer com isso? Porque é um sistema de recompensa só. Quando você toca no objeto e faz a compra, os níveis caem de dopamina. E não é isso? É um engano. Por isso é bonito a vida, o universo. Porque assim se torna interessante. A gente tem que descobrir o divino em cada coisa. O que me cabe e o que não cabe. Quem fala muito bem disso, Paulo, das parábolas de Paulo, que vai o tempo todo falando disso. E aí ele diz, atai suas mãos e seus pés e lançai-o nas trevas exteriores. Só o mundo físico. E aí o que a gente está vivendo é isso hoje. Lá haverá pranto e ranger de dentes. Nós não estamos vivendo isso? Estamos vivendo porque somos vítimas ou porque fizemos as escolhas equivocadas ao longo de milênios e ainda continuamos fazendo. O tempo todo escolhemos o quê? O mundo material, a estabilidade material. Meu trabalho, que eu agora estou bem aqui, meu carro que eu comprei, não é assim? E aí a vida vem e puxa o nosso tapete. Ah, para nos castigar? O jogo do Senhor para dizer, não é essa, querida, a verdadeira vida. Não é essa felicidade que eu quero te dar. É muito mais do que isso. É a felicidade infinita. Que independe de tempo, corpo físico, bens materiais. Por isso
sei que eles dizem, os orientais dizem que, o meu carro, correntes de ouro. Eu estou triste, sofrendo, porque estou nessa situação, correntes de ferro. Mas todas são correntes. Já viu como é aquele que ganha muito manter sua conta bancária alta? Que sofrimento atroz. Correntes de ouro e correntes de ferro, todas são correntes, todas são provas, são jogos do Senhor, para a gente aprender a não se prender em nenhuma delas e ter como meta, como único objetivo da nossa vida, usufruir de toda a beleza desse vasto e infinito universo de vibrações e amor. É isso. É muito mais. Muito mais. O que Ele tem para nos oferecer é muito mais. Está além do escopo, tempo, lugar e pessoa. Mas todos nós precisamos, no jogo da vida, entender isso. É essa parábola das bodas. Ele quer, e está o tempo todo, nos falando internamente. Mas a gente nem para ouvir. A gente tem medo de ouvir aquela voz sábia, silenciosa, repleta de amor, que vem através dos espíritos superiores, vem através do nosso anjo guardião, vem através de uma coluna de espíritos que sustentam a nossa vida, vem de Deus. A gente não quer ouvir, porque a gritaria é grande e a gente vai ter que reformular o caminho. É trabalhoso? É, mas eu falo sempre assim, eu sempre falei isso, é trabalhoso sofrer? Muito. Crescer dá trabalho, faz sofrer também. A gente abrir mão de hábitos velhos que a gente gosta, faz sofrer. Eu que o diga. Mas é um sofrimento que vai ter recompensa. Pior é o sofrimento que a gente faz, repete, e fica ali dando looping, vidas e vidas. Que os budistas falam roda de samsara. Entra, sai de uma vida e volta de novo, vai para o corpo. E entra de novo e vai para o corpo. Dando loopings, vidas e mais vidas. Cometendo os mesmos erros. Cometendo os mesmos equívocos. Como que eu posso ter resultados, não tem isso? Como que eu posso ter resultados diferentes fazendo sempre da mesma forma e resolvendo da mesma forma o mesmo problema que não deu certo? Eu não posso, eu tenho que mudar. Mudar dói? Dói muito. Mas ficar no mesmo lugar dói mais ainda. É isso que ele está falando aqui. Haverá prantos e ranger de dentes, pois muitos são chamados, nós somos chamados a todo dia, toda hora, todo instante, todo minuto, toda manhã, a fazer diferente. E aí, só para terminar, quando eu entrei para fazer a segunda graduação, que eu coloquei na minha cabeça, é para servir a Deus. Eu comecei a fazer tudo com sentido. Hoje, tudo que eu faço tem sentido na minha vida. Porque é para servir a Deus. E é a única verdade. Quando eu encho meu peito e digo que eu estou fazendo, não está fazendo nada. A gente não tem força. A nossa força maior de vida, de vencer todos os obstáculos, de ultrapassar todos os nossos limites, pequenos ainda, acanhados, só pode surgir quando a gente coloca tudo que a gente faz como serviço
a consciência suprema. Tudo fica colorido de sentido dentro de nós. A gente consegue vencer todos os obstáculos. Eu, quando fui fazer a faculdade, a segunda faculdade, eu fui fazer já com 45 anos. E aí, uma menina que ia me levar, vamos fazer. Eu falei, eu vou fazer, não vou fazer, vou fazer. E eu pedi orientação, a espiritualidade disse, é para você fazer. Aí eu já fui mais focada, vou com ela lá, vou fazer, meu Deus, e se eu não gostar de novo? E aí ela foi comigo, ela não se matriculou e eu me matriculei. Aí eu falei, meu Deus, eu me matriculei, ela não ficou. Eu falei, agora eu não me lembro de mais nada, como é que eu vou lembrar tudo lá de trás? Não vou relembrar nada disso. Meu Deus, o que eu fui fazer? Aí nisso, eu estava saindo da casa espírita. E passou uma amiga minha que estava uns 2 anos afastada da casa espírita, que operou o coração. E Elza, vem cá, entra aqui, vamos te dar carona. Aí eu falei, como é que tá? Tá tudo bem? Tô mais ou menos, estou bem, mais ou menos. E começou a falar do filho, da nora. Aí eu falei assim, tu vai fazer uma faculdade comigo? Deus me livre! Ela já estava com 60 anos. Deus me livre, Débora, eu tô com dificuldade até de gravar o telefone de alguém que dirá fazer uma faculdade. Não, você vai, porque assim você vai dar sossego à sua nora e seu filho. Aí a gente sempre teve muita relação de brincar. Não vou. Vai, vamos embora lá, você vai sim. Vamos fazer sim, não custa nada, você vai fazer. Vai para casa, acha o diploma, que ela já tinha feito pedagogia, acha o diploma que você não precisa fazer vestibular, 2ª graduação. Vamos lá. E aí fui para casa, falei, não vai dar em nada. No dia seguinte ela me liga, não dormi a noite toda, perdi os... Por que você não dormiu? Procurando meu diploma. Procurando meu diploma de 30 anos atrás. Você tirou a minha paz. Aí eu falei, principal, achou? Achei. Mas não vou de jeito nenhum. Vai, vamos sim, eu vou lá contigo. E fui com ela lá. E aí, só para resumir, ela entrou fez a matrícula, ficou comigo. E aí, no primeiro dia que ela entrou comigo na faculdade, ela chorou. Aí ela disse assim, vou te contar uma coisa que eu lembrei aqui agora. Eu falei, pelo amor de Deus, não faz vergonha. Duas idosas na faculdade com um monte de jovem, já vai ser um caos. Débora, eu vou te contar uma coisa. Era o meu sonho da juventude fazer psicologia. E eu não pude fazer porque ela mal casou, se separou. E ela ficou com um filhinho pequenininho. E ela teve que trabalhar muito, pegar uma matrícula, 2. E ela falou, Débora, eu não tinha tempo para nada, eu tinha que trabalhar de noite para sustentar meu filho, minha mãe que morava comigo. E eu, aí, jura? Então você vai, então vai. E aí, com outra mentalidade, nós fomos com qual sentido? Que eu já tinha desde o começo falado, Senhor, se for para eu fazer, que dê tudo certo. Se eu puder ajudar alguém, que seja útil a minha profissão, para um ser humano só já valeu a pena. É isso que a gente precisa fazer na nossa vida. Entregar tudo a Ele. E aí, só para a gente rir mais um pouquinho para terminar. E aí, quando chegou lá no 3º ano, ela já estava com 63. E ela dizia assim, 60, né? E ela dizia assim, tu me fez fazer essa faculdade. Chegava de olheira. Ela chegava cheia de olheira, porque ela queria estudar, ela queria só tirar nota boa, né? Aí ele falou, não posso ficar perto das garotas e fazer vergonha. E ela estudava, fazia resumo. E aí ela assim, Débora, não vou terminar, não vou conseguir terminar essa faculdade, eu já estou velha. Eu falei, se tu não terminar nessa vida, tu termina na outra. Aí eu falei, tu aprendeu isso com a doutrina, então tu tem que usar. Aí passou e ela se formou. Aí quando chegou perto dela se formar, só para a gente encerrar, ela dizia assim, não vou me formar. Sabe o que adianta me formar que eu não vou trabalhar com isso? Olha a idade que eu já estou. Minto, ela estava com 65, 70 anos. Aí ela falou assim, não vou terminar.
Eu falei, se tu não trabalhar nessa vida, trabalha na outra. Tu vem com essa conversa fiada. Ela se formou e trabalhou ainda 2 anos e pouco fazendo obra social e atendendo como psicóloga. E pôde vivenciar uma doença agressiva em profunda paz. E ela disse assim, foram os melhores anos da minha vida. Os anos de faculdade e os 2 anos de atendimento. Eu me tornei um outro ser humano. E todo dia a gente sabia que estava estudando para servir a Deus. Para ser útil. Porque não foi isso que Jesus falou? Eu trabalho e o Pai trabalha até hoje. O universo é infinito. O trabalho é infinito. O tempo todo o Senhor da vida está criando e nós estamos só copiando. Eu falo sempre isso, né? Ai, que ideia maravilhosa que eu tive. Eu falo para meus filhos, eles ficam nada. Teve? A gente só faz download. Porque quem cria é a mente cósmica. Tudo está nela. Você só faz download. E como é que a gente faz download? Quando a gente entende que não sabe nada, que tudo vem dela. E a gente sai do orgulho, da vaidade e entra no verdadeiro lugar que nos cabe nessa vida. Servir a Deus. E aí eu vou para a profissão certa, eu vou para o casamento que me cabe, eu vou morar na cidade que tem a ver com meu objetivo de vida como espírito. Eu vou ganhar o salário que tiver que ganhar, ter um patrão que tenho que ter, os bens que tenho que ter ou não, porque quando você está nesse caminho, os grandes mestres dizem que nós estamos no caminho do Dharma, que não é o caminho que leva a Deus. O único caminho que deveríamos trilhar na nossa vida. Eles falam assim, quando você entende isso, você entra no seu Dharma, que é o caminho que te leva a Deus. E aí as pessoas certas aparecem na sua vida, as situações colapsam no mundo material e você encontra Léo, encontra Silvana, encontra um monte de gente que vai de alguma forma te ajudar a espelhar a consciência suprema. É só assim, só isso. Tão simples. E a gente faz tanta confusão, mas não é. Eu não gosto de dizer que não é fácil, eu digo que é trabalhoso. Mas é libertador quando a gente entende que a gente está aqui somente para isso. Espelhar Deus. Ter a nossa mente cristalina como Jesus, que disse, eu sou um como o Pai. É isso. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigada, Débora, pelo estudo. A melhor parte do estudo é quando a gente está aqui em cima e olha para você, está todo mundo prestando assim muita atenção e a gente vê como vocês estão gostando, que realmente são as sementinhas que vêm do alto e vai penetrando no coraçãozinho da gente. Obrigada, Débora. Nós vamos passar agora para o segundo momento, é o momento do passe. Eu vou pedir, por favor, aos médiuns que se coloquem. A vocês que vão receber o passe, vamos fechar os olhos. A vocês que já receberam o passe lá na sala do tratamento, não vamos esquecer que o tratamento aqui fora continua. Os espíritos continuam trabalhando e vamos pedir a Jesus, o nosso médico maior, a espiritualidade amiga, que desde tão cedo preparou esse ambiente para nos receber,
aos nossos médiuns, do qual vamos receber, através dos nossos médiuns, que vamos receber os fluidos tão necessários ao nosso refazimento. Que possamos assim, Senhor, dar início ao trabalho dos passes. Graças a Deus. Que a paz do Senhor nos abençoe nesse momento. Bem, a gente vai refletir um pouco sobre o cuidado de si. A gente está no mundo material, então a gente pensa logo que vou cuidar de mim, né? Eu vou cuidar do meu corpo. Então as pessoas pensam em fazer uma academia, né? O que vem na cabeça da gente, né? Eu vou comer bem, né? Me alimentando bem, eu vou ter aquele corpo que, né? Que todos, né? Só que não é isso. O cuidado de si seria um equívoco pensar assim, né? Porque se a gente pensa que a gente é espírito, então o cuidado de si é o que eu vou fazer por mim que eu vou levar para o plano espiritual. O que eu vou juntar, o que eu vou acumular dentro de mim, ter como uma vantagem para o meu espírito, né? Porque vantagens materiais ficam aqui, né? A companheira mesmo falou. Então, qual seria a vantagem da gente ter, né? Cuidar de ter? A gente tem que cuidar de ser, até porque a gente, como espírita, vira um reflexo. E um exemplo, quantas pessoas olham para a gente querendo olhar assim, não, aquela pessoa vai na casa espírita, então ela tem algo de diferente, né? Já pensou se a gente espelhar conquistas materiais? Valores, né? Que a gente tem que se preocupar, né? E mostrar e fazer para o próximo. Não quer dizer que a gente não tem que se descuidar, não, do corpo. Mas, inclusive, a gente, no livro Médico Jesus, ali vai dizendo muita coisa que a gente, se a gente eliminar da nossa vida, né, buscando ser melhor, evoluir, a gente vai evitar um monte de doença. Então, até nesse sentido, a gente, quando busca ser melhor, limpar nosso pensamento, né, deixar para trás aquele pessimismo, né, aquela coisa do o mundo está ruim, a humanidade não tem jeito. Tem jeito, não somos espíritos imortais. Quando a gente começa a pensar assim, a gente, até para refletir o que a gente vê de defeito no outro, a gente vai ter uma compreensão melhor. Porque se eu vejo, né, até tem uma passagem, quando Kardec pergunta para os espíritos como é que a gente faz para evoluir mais rápido. E os espíritos respondem que conhece-te a ti mesmo. Por quê? Se eu conhecer tudo que eu tenho ainda que é ruim, que faz mal, que está atrasando a minha evolução, eu vou começar a trabalhar para modificar, né? Se eu me sintonizo com pensamentos negativos, eu vou começar a trabalhar isso em mim, né? A humanidade tem jeito sim, né? Somos todos filhos do mesmo Deus, né? Estamos no caminho da evolução, ninguém é perfeito ainda. Então, a gente vai ter também a percepção de entender o defeito do outro, né? Então, a gente, além de detectar onde a gente erra, a gente vai começar a compreender que o outro também é passivo de erro, mas que vai chegar lá. E assim que a gente possa, né, manifestar a vontade de melhorar, né, através do estudo, né, através de se mobilizar nessa mudança. Que a doce paz do Senhor Jesus nos abençoe, nos tranquilize nesse momento. Eu vou fazer agora a leitura
da mensagem do plano espiritual. Paz a todos vocês. Nós estamos preocupados com as aflições de vocês. Vemos que estão aflitos com os acontecimentos em meio à humanidade. Nos preocupamos como há ainda pouca fé entre os homens. Peçam ajuda para que tudo se resolva e não percam tempo ansiosos com o que pode acontecer. Meus amados, lembrem dos 10 mandamentos. Vivenciem esses mandamentos, os quais lhes mostrarão o caminho o qual devem percorrer, os quais nos orientam como devemos nos comportar em meio a tantas dores. Nós nos preocupamos também com os que ainda, sem os conhecimentos necessários, sofrem por serem indefesos e ainda não lembram do Cristo. Pensam que são deuses e, olhando ao redor, vibram as dores, vibram as desordens. Pobres almas que ainda sequer sabem do amor do Pai e, se ouvem falar do Mestre Jesus, se irritam, profanando, ainda crucificando-o com palavras. Que todos, mas todos que já conhecemos, todos nós que já conhecemos os mandamentos, que seguimos, que já que somos orientados, façamos preces para essas pobres almas que não sabem o que é ser um cristão. Que juntos possamos pedir ao Pai de amor misericórdia para essas almas, porque não sabem o que fazem. Nós, juntos ao objetivo maior, que é o de levar o amor com a sabedoria divina, possamos nos unir, elevando ao mais alto nossos pensamentos, pedindo ao Pai de puro amor e ao Mestre Jesus paz pela humanidade. Lembramos a vocês que estamos rumo a uma nova era e nós recomendamos a vocês encarnados a lerem o livro Data Limite. E aí encontrarão muitas palavras que os ajudarão a entender o que o planeta passa nesse momento. Pedimos para que vocês busquem com força psíquica ajuda e nós ajudaremos. Já dissemos, sabemos da dificuldade de vocês, também tivemos dificuldades. E ainda, às vezes, como espíritos imortais que somos, temos dificuldades em vários aspectos, principalmente quando se trata de trabalho com encarnados. Mas pedimos socorro ao Pai de amor e também para o Mestre Jesus, e somos atendidos de imediato. Sabemos onde há dificuldades e como passar. Por isso também pedimos prece a vocês, pedimos ajuda, pedimos que elevem os pensamentos e, estando com os pensamentos elevados, vocês nos ajudam. E por isso somos gratos à casa, o lar, os amados do Pai. Pedimos que estudem constantemente o Evangelho do Mestre Jesus, as obras do Mestre Kardec. Chamamos de Mestre porque foi o único que em tão pouco tempo colocou em ordem tudo o que o Mestre Jesus falou. Estudem, meditem, mas dentro desses ensinamentos, para que todos consigam passar de pé em meio aos turbilhões que sofre o planeta. Vocês, amados do Pai, com estudo e disciplina, saberão quando, onde e como serão atacados.
aos trabalhadores: nós estamos com vocês, ajudando, direcionando aos devidos trabalhos. Sejam firmes com Jesus e Kardec. Fiquem atentos para que não venham a abrir brecha para espíritos obsessores da causa. O trabalhador, uma vez obsidiado com um desses espíritos, levar anos, décadas para se desvencilharem deles, e muitas das vezes o obsediado é levado a óbito por esses espíritos. São espíritos muito, mas muito maus. E são poucos de nós direcionados aos resgates desses espíritos. E às vezes, com alguns deles, só com a presença do meigo nazareno acontece a libertação entre o obsessor e o encarnado obsidiado. Só assim certos resgates terão sucesso. Nós os alertamos quanto aos acontecimentos no mundo invisível e visível, que fiquem em preces também por nós. Nós encorajamos vocês para que tenham fé, acreditem no Pai de amor, tenham coragem, não estão sozinhos, trabalhem juntos e unidos. Jesus e Kardec. Paz a todos vocês, um guia e trabalhador para o Cristo. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos de hoje, por termos chegado à tua casa, aceitado o convite ao trabalho. Que possamos realmente ter coragem e força para continuarmos dizendo sim ao teu chamado. Que possamos, Senhor, voltar aos nossos lares em paz e que possamos levar dessa casa de amor essa vibração de paz, de harmonia que estamos sentindo nesse momento. Agradecemos a direção espiritual da nossa casa e pedimos, Senhor, que continuem fortalecendo também a direção do plano físico, ao Newton, à Adilane e a todos os trabalhadores e frequentadores que chegam à nossa casa. Que seja assim, Senhor, em nome da direção espiritual da nossa casa, em nome dessa coluna de espíritos que sustentam a nossa casa. Que seja em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus nosso Pai, que possamos dar por encerrado os estudos, os tratamentos e todos os trabalhos da noite de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Se houver a necessidade do atendimento fraterno,